Meus amigos, aqui estamos juntos mais uma vez para conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa vez a gente vai falar sobre a verdadeira caridade. E como sempre, peço que vocês fechem os olhos e respirem profundamente para que a gente assente a alma, o espírito, o coração e possamos estar abertos ao aprendizado de hoje. Que Jesus ampare a cada um de vocês e que essa energia de paz, de amor incondicional, alcance a cada um que está diante desse vídeo agora. A mensagem de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, Caritas. Não, me desculpe. Só um instante. Um Espírito Protetor, Lion, 1861. Meus caros amigos, a cada dia ouço quando dizem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo muitos não perdoarem seus semelhantes. Além de não perdoarem nada, ainda se colocam como juízes perversos. Certamente não gostariam de ser tratados da mesma maneira. O perdão também não é caridade? Aqueles que puderem fazer somente a caridade através do perdão, façam pelo menos essa, mas façam em grande quantidade. Em relação à caridade material, vou lhes contar uma história do outro mundo. 2 homens acabam de morrer e Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, suas boas ações serão colocadas em sacos separados, para que sejam pesados após a sua morte. Quando os 2 homens chegaram do outro lado, no mundo espiritual, aos últimos momentos de suas vidas, Deus mandou trazer os 2 sacos. Um estava pesado, grande, bem cheio, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era tão pequeno e fino que dava para ver através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu seu saco. Eis o meu, disse o primeiro, posso reconhecê-lo, fui rico, dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre e não tinha quase nada para repartir. Mas que surpresa eles tiveram! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou pesado, tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: você deu muito, é verdade, mas deu por ostentação e para ver o seu nome figurar em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, você não se privou de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito pelo fato de suas esmolas ainda servirem de alguma coisa. Depois disse ao pobre: você deu pouco, meu amigo, mas cada uma das suas moedas que estão na balança lhe custaram muito. Representou para você uma privação. Se não deu esmola, fez a caridade, o que é melhor. Fez naturalmente, sem pensar que um dia ela seria levada em conta. Foi tolerante, não julgou os seus semelhantes. Pelo contrário, encontrou desculpa para todas as más ações que eles cometeram. Passa à direita e vai receber a sua recompensa. O texto é muito claro, é muito didático, não nos deixa muita margem para a interpretação. Mas aqui façamos os comentários.
a reflexão que a gente precisa. Quantos de nós, às vezes esperamos ter algo material para oferecer e deixamos de fazer uma ligação, de doar o nosso tempo para alguém, de perdoar aquelas pessoas que precisam do nosso perdão, que de alguma maneira cometeram deslizes e a gente sempre pronto para querer ser dono da razão, para querer julgar. É inerente, me parece, à condição humana, mas é preciso que a gente exercite esse outro lado para o amadurecimento espiritual de cada um de nós. A verdadeira caridade é muito simples de se fazer. Basta que a gente, às vezes, por uma palavra, por um gesto, por uma gentileza, seja capaz de olhar para o nosso semelhante e o tratar com doçura quando ele nos maltrata, porque muitas vezes ele tem razões para estar irritado, não consegue manter o autocontrole, não consegue manter o controle emocional. Ele está preocupado, ele está irritado, ele está passando por algum tipo de privação, ou por algum tipo de desamor, ou ele se sente indigno, ou ele se sente rejeitado. E isso reverbera nas suas atitudes, nas suas ações. Isso reverbera na maneira com que ele trata os outros. E a gente precisa aprender. Parece um verbo impositivo, a gente precisa aprender. Parece não, e é. Mas o fato é que existe uma necessidade real de a gente começar a olhar para o outro e fazer com o outro o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Quantas vezes a gente está com o coração oprimido, amargurado, e a gente quer ficar em silêncio, quer ficar calado, ou a gente não consegue abrir aquele largo sorriso para uma pessoa que merece. E a gente também não quer deixar claro porque naquele momento está mais reservado. Quantas pessoas não se encontram assim e a gente começa a julgar, a apontar, fulano hoje está de cara amarrada para mim. E não necessariamente é por isso. Então que a gente possa aprender a fazer a verdadeira caridade nas mínimas coisas, nas coisas pequenininhas do dia a dia. Que a gente aprenda a reconhecer que todos nós somos humanos, que todos nós somos capazes de cometer deslizes nas menores coisas, nas menores ações, nos menores gestos e aprenda a doar o nosso tempo conversando com alguém que se encontra mais sozinho, mais solitário, perdoando aquele familiar que muitas vezes é ríspido com a gente porque a gente pode estar reparando uma falta ou porque ele vive uma opressão interna, vive um conflito interno, vive uma crise existencial. Que a gente aprenda a olhar para o outro como a gente gostaria que todos nos olhassem. Como esse senhor, que era pobre materialmente, mas rico em espírito, rico em ações, rico em qualidades. Ele não se sentia, ele não tinha necessidade de se sentir valorizado diante do que ele fazia. Ele fazia porque o coração dele pedia. É isso que Jesus espera da gente, que a gente possa nos doar para o outro de maneira espontânea, de maneira tranquila, com o coração aberto, com o coração transbordando e cheio de tranquilidade. Que a gente consiga sempre tratar o outro como a gente gostaria de ser colocado no colo, como a gente gostaria de ser tratado. Todos nós precisamos de reconhecimento, todos nós queremos um afeto, queremos um abraço sincero, queremos boas relações, todos nós queremos ser tratados com dignidade, com respeito, sem ninguém apontando os nossos erros, as nossas imperfeições. Quando a gente já se conhece, quando a gente já consegue fazer esse mergulho interno e conhece as nossas próprias mazelas, a gente já sabe o suficiente. E Deus nos conhece o suficiente para saber o que é que a gente precisa aprender. Muitas vezes é importante ouvir verdades, é importante que o outro, de maneira sincera, de maneira aberta, de maneira madura, nos convide e numa conversa seja capaz de fazer uma reflexão sobre o que a gente ainda não consegue
alcançar na nossa personalidade, ou algum defeito, ou alguma atitude que foi impensada, ou foi negativa diante do outro. Mas a gente já conhece, quando é capaz de fazer essa autoanálise, as nossas próprias imperfeições e não precisa que ninguém fique nos julgando. Então, se você gosta de ser tratado dessa forma, trate o outro da mesma maneira, com essa dignidade, com esse respeito, com um mínimo de amorosidade, para que você consiga, aos poucos, ir fazendo isso de maneira mecânica, porque tudo na vida, gente, é exercício. A gente às vezes começa a fazer uma coisa ainda meio se sentindo incapaz, e no outro dia faz de novo, e no outro dia faz de novo, e daqui a pouco a gente já consegue fazer com o coração aberto. Nós estamos aqui numa grande escola, que é a grande escola da vida. E essa grande escola, cada dia nos apresenta aprendizados, circunstâncias que são aquelas necessárias para o nosso aprimoramento. Se na sua vida sempre você se depara com uma circunstância parecida com aquela mesma circunstância, você tenta se desvencilhar, mas você não consegue. Dali para frente aparece de novo, porque você ainda não aprendeu. Porque você ainda não conseguiu se aperfeiçoar e amadurecer naquela lição que o universo está trazendo para você. Então que fique aqui essa reflexão de hoje, que a verdadeira caridade é aquela que a gente faz com o coração aberto, com a nossa alma preenchida, cheia de vontade, cheia de amorosidade. Se você tem algo material para auxiliar o outro, o faça, mas a verdadeira caridade é aquela em que a gente faz com toda a nossa alma, que vem de todo o nosso âmago, que vem de lá do mais íntimo do nosso ser. Vamos fazer isso pouco a pouco, que assim o universo pouco a pouco vai melhorando, e cada um de nós plantando essa semente, daqui a pouco somos todos um ponto de luz iluminando todo esse planeta, todo esse universo, para que todos os filhos de Deus sejam contaminados com as nossas ações, com o nosso amor, com o nosso afeto, com a nossa maneira sincera de agir. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, que seus corações estejam cheios de paz e que nesse momento toda a luminosidade do alto os envolva as suas famílias, as suas casas, os seus lares, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus projetos. Que Jesus os abençoe grandemente, meus amigos. Fiquem com Deus, muita paz.